Bom domingo, tudo bem? Como vão? Tranquilos? Bom, gente, hoje eu vim aqui com vocês nessa manhã bonita de domingo, né? Aqui na cidade de Caruaru, Pernambuco, falar sobre as consequências do bem e do mal. Muitas vezes a gente acha que apenas por fazer o bem, por fazer coisas positivas, nós estamos livres de maledicências, né, de inveja, de ressentimentos e principalmente de mágoas que as pessoas guardam de nós. Não estamos. Inclusive até quando nós doamos alguma coisa, né, aqui no nosso SEC nós fazemos doações de cestas básicas, nós trabalhamos com essa questão da mediunidade, ajudando pessoas, né, e as pessoas muitas vezes vêm para cá, se beneficiam de todo o processo, depois saem falando mal. E isso não me incomoda nadinha. A gente fica triste no começo, né? Lógico, porque quando a gente se dedica a alguém ou se dedica a alguma coisa, a gente quer sempre que dê certo, a gente quer sempre que as pessoas saiam satisfeitas e tal, e nem sempre isso é verdade. Às vezes até quando a gente doa uma cesta básica, quando a gente faz um alimento para alguém, como nós fazíamos aqui sopa, só paramos por conta dessa questão da pandemia, a gente acha que as pessoas serão gratas eternamente a você, e isso não é verdade. Inclusive isso até foge da função da beneficência em vez da benevolência, em vez da beneficência. A beneficência que é uma coisa filantrópica, né, uma coisa como se fosse para a gente receber o reconhecimento, e a benevolência não, a gente doa sem a gente querer nada em troca, sem querer que as pessoas agradeçam a gente, sem esperar que as pessoas deem o retorno a gente. Mas a gente sempre tem aquela ideia, né? A gente não pode ser falso ao ponto de não achar que na nossa cabeça nós gostaríamos muito que as pessoas se sentissem satisfeitas ao ponto de serem gratas ao que você fez por elas, que ao menos não saíssem falando mal, dizendo coisas com você, né? Sendo maldosas ao comentarem alguma coisa sobre a sua pessoa. Pelo menos isso você espera, e não tem quem não espere. A gente não pode ser falso e hipócrita ao ponto de achar que nós não temos essa característica de esperar algo de alguém, né, quando a gente faz alguma coisa. Todas as vezes que a gente mexe no universo de alguma forma para auxiliar alguém, para dar algum apoio, é lógico que existem forças contrárias querendo destruir toda essa movimentação de benevolência, de doação, de caridade que você está tentando fazer. Lógico, as primeiras energias contrárias são aquelas energias dos espíritos, tá certo? Os espíritos que acompanham essa pessoa, os espíritos que têm um contato com elas de forma negativa, estimulando aquelas sensações, aqueles vícios e etc. Lógico que eles não vão ficar satisfeitos, porque à medida em que você ajuda, faz com que a pessoa se liberte consciencialmente. Aí quando a gente faz esse movimento, quando nós fazemos esse movimento, imediatamente essas energias contrárias, essas forças e esses espíritos começam a fazer tudo para que a pessoa desista, para que a pessoa pense mal de você, para que ache que você está fazendo uma coisa por interesse, para que ache que você tem alguma vantagem, e começa a incutir isso na cabeça da outra pessoa. Então nem sempre é culpa apenas do ser que está ali sendo ajudado, sendo auxiliado, que é a ponta encarnada, né, que são os encarnados, que são as pessoas que estão recebendo a ajuda, o auxílio. Mas também dessas entidades que ficam incutindo na cabeça. Quantas vezes, né, as pessoas nos chegam a dizer, e eu mesmo já passei por isso, dizer que estava prestes a ir para o centro espírita, a ir para a igreja evangélica, a ir para o centro, para o templo budista, e aí alguma coisa acontece, alguma coisa desestimula, a pessoa se sente mal, né? A pessoa está prestes a fazer um evangelho no lar, a fazer uma meditação, uma coisa que nos aprofunde mais, que aprofunde elas de uma forma verdadeira e tal, e de repente acontece algo que as impede de fazer, que as impede de praticar aquilo. O que é isso? São influências negativas que chegam perto de você e não tem interesse nenhum que você evolua, que você faça alguma coisa bacana. Ele tira do caminho colocando determinadas coisas na cabeça. Ao mesmo tempo,
como dirigentes e tal, como pessoas que tomam conta de um centro, seja ele universalista, budista, espírita, umbandista, seja lá o que for, nós temos a obrigação, o dever de orientar da forma correta. E orientar da forma correta nem sempre é bem-vindo pelas pessoas, porque as pessoas acham que você está brigando, que você está ralhando, que você está dizendo alguma coisa e insatisfaz elas, porque as tira do movimento confortável do vitimismo, né, do sempre culpar as outras pessoas ao invés de ver a si próprio como fator principal dos problemas que está passando. E aí elas procuram o quê? Facilidades. Como nós temos a obrigação de mostrar a realidade, naturalmente nós viramos o vilão de tudo, né? Ah, não, aquele cara é chato, aquele cara é ignorante, aquele cara, ou então aquela moça, aquela pessoa, aquela mãe de santo, aquela dirigente, ela só diz coisas para ferir a gente. E não é para ferir, muitas vezes é para a gente corrigir a rota, tentar ajudar de alguma forma. E aí entra o princípio do livre-arbítrio, né? Nós que somos dirigentes temos que ter um cuidado muito grande para não passar da faixa da caridade e invadir o livre-arbítrio do outro. Porque muitas vezes a gente fica querendo ajudar o outro que não quer ser ajudado. E aí nesse ponto é que eu entro e digo assim, puxa vida, eu não ajudo a quem não está afim de ser ajudado. Sempre pergunto numa escala de 0 a 10 o quanto a pessoa está disposta a mudar aquilo que está machucando ela, né? O que está prejudicando. Hipócrates, o pai da medicina, tinha uma frase fantástica, né? Antes de curar alguém, pergunte a esse alguém se está disposto a abandonar aquilo que o adoeceu. Então, antes de curar alguém, pergunte a esse alguém se está disposto a abandonar aquilo que o adoeceu. Tá? Então, significa dizer que muitas vezes a pessoa não está afim de abandonar os velhos vícios, os velhos hábitos. É muito confortável, é muito conveniente para essa pessoa permanecer pensando, agindo, fazendo coisas que não são adequadas e que vão as levar à doença, ao desequilíbrio e etc. E isso não pode ser culpa nossa, né? Naturalmente é a pessoa que escolhe tudo isso. E eu, como dirigente, não posso forçar ninguém a fazer o que ela não quer fazer. Então eu sempre costumo dizer, eu não forço e sempre deixo à vontade as pessoas que querem fazer o que querem fazer, o que desejam permanecer no mesmo hábito, no mesmo sistema que vem fazendo, ou que vem exercitando. Cada um faz o que quer, cada um é o que é, tá certo? Então foi o recado que eu vim dar para vocês. Mais tarde, na nossa live, no nosso café espiritual, nós vamos falar de espiritualidade e livre-arbítrio, tá? Espiritualidade e livre-arbítrio, exatamente para tocar de forma mais profunda nesses poréns, nessas coisas que nós temos para esclarecer e para conversar com vocês, tá? Gostaria de dizer que nunca vou alimentar mágoas nem ressentimentos de ninguém que saiu chateado comigo. Eu entendo que esse é um movimento natural da vida e que nem sempre a gente agrada todo mundo. Nem aquele que veio aqui e foi crucificado e tal, de certa forma se sacrificou por nós, né? Se sacrificou pelas palavras, não porque morreu na cruz ou para pagar nossos pecados, mas que sacrificou por nós. Nem ele agradou todo mundo, quanto mais Wagner Andrade, ou fulano, ou Beltrano, ou Ciclano vai agradar, né? E que nós nos unamos sempre para fazer o bem, para fazer coisas bacanas, mesmo com todas essas consequências que são oriundas da própria vivência aqui na Terra, no plano tridimensional. Tá? Faz parte da nossa vida essa ingratidão, essa decepção que a gente tem com as pessoas. Então, um beijo forte no coração, paz e luz, e até mais tarde com espiritualidade e livre-arbítrio. Valeu, tchau, tchau.